Feliz Páscoa, minha irmã. Feliz Páscoa, meu irmão. 23 de abril, quarta-feira, e nós estamos celebrando aí a Páscoa do Senhor. Aleluia! Ele ressuscitou. E que bom que nós estamos aqui vivendo essa vida nova em Cristo, começando o dia ouvindo o Evangelho, ouvindo a palavra do nosso Deus. O Evangelho hoje está em Lucas capítulo 24, versículo do 13 ao 35. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhes disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavra, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinha visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez conta de que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, que alegria, que festa a gente celebrar essa Páscoa e ouvir esse Evangelho tão lindo,
onde aqueles dois discípulos, conhecidos como os discípulos de Emaús, desanimados, tristes, eles amargurados, decepcionados, eles acreditavam que Jesus iria salvar, que Jesus iria libertar, e no entanto Jesus foi morto, Jesus foi crucificado, e eles entenderam que o sonho acabou, jogaram a toalha, desistiram e estavam voltando para Emaús. Voltar para Emaús é voltar para a vida de antes, é voltar para a vida do homem velho, é para voltar para falar: o sonho acabou, foi só uma ilusão. E eles estavam decepcionados, eles estavam tristes, E Jesus provoca, né? O que aconteceu? E eles espantam, né? Ninguém, como é que tu não sabes o que está acontecendo? Mais uma vez eu falo, cuidado, meu irmão, com a tristeza. A tristeza já matou a muitos e não há nenhum bem nela. A tristeza faz a gente ficar cega. A tristeza faz a gente ficar cego. Uma pessoa, quando ela vai se entristecendo, ela vai entrando num processo de depressão, ela não consegue enxergar mais nada de bom. Ela não consegue mais ter alegria, ela não consegue mais dançar, ela não consegue mais cantar, ela não consegue mais sorrir, ela não consegue mais levantar a cabeça, ela não consegue mais celebrar. Ela está triste, ela está machucada, ela está ferida e ela está cega. Ela não consegue enxergar nada. A solução está na frente dela, ela não consegue enxergar. As pessoas estão falando e ela não consegue ouvir. Jesus estava falando, Jesus estava caminhando com eles e eles não reconheceram Jesus. Todas as vezes que nós estamos imersos nos problemas, nós estamos tão focados no problema que a gente não enxerga Jesus. A gente está tão focado na dor, na traição, na decepção, na frustração, que a gente não enxerga a salvação, Jesus, a cura, a solução. A gente não enxerga. Jesus começa a explicar, desde Moisés, Jesus começa a explicar as Escrituras. Jesus, que é o mestre da paciência. Jesus, de uma forma muito delicada, Jesus diz: como vós sois lentos na inteligência, como vós sois lentos no entendimento. Uma maneira delicada de dizer que vocês são ignorantes. Mas Jesus, com a sua delicadeza, como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. E começou a explicar: será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começou desde Moisés aos profetas, explicando tudo, falando tudo, mas ainda assim eles não percebiam. Quando chegou a hora de entrar no povoado, Jesus meio que deu a entender que ia seguir adiante. Mas aquela presença estava gostosa, porque andar com Jesus é bom demais. E eles falam uma coisa que eu e você devemos falar também: fica conosco, Senhor. Já é tarde e a noite já vem. Que eu e você possamos dizer isso hoje: fica conosco, Senhor. Senhor, fica conosco. Fica na minha casa, fica na minha família, fica no meu coração. Senhor, fica no meu trabalho. Fica conosco, Senhor. E Jesus atende, e Jesus senta à mesa com eles. E aqui está a coisa mais linda agora: a Eucaristia. Quando Jesus tomou o pão, abençoou e lhe distribuía, nisso os olhos dos discípulos se abriram e reconheceram Jesus. Não reconheceram Jesus nas explicações, na Bíblia, nas Escrituras. Reconheceram Jesus
no partir do pão. Que lindo! Essa é a Eucaristia. Jesus que nos amou e se entregou por nós. É a Eucaristia que cura. É a Eucaristia que liberta. É a Eucaristia que salva. É a Eucaristia que faz a gente enxergar, que faz a gente ouvir. E naquele momento, Jesus desaparece. E aí sim, eles caem a ficha e pensam. Um fala com o outro, né? Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e explicava a Escritura? Você já sentiu isso, meu irmão? Eu sinto. Esses evangelhos, né? Quando a gente vai lendo, a gente chega a sentir aquecer o coração, aquecer a alma, aquecer a nossa mente. Não sentia o nosso coração arder enquanto ele nos explicava? Quando Jesus fala, a gente sente esse coração ardendo. E se você não sente, peça que você vai sentir. Peça, Senhor, eu quero sentir. Eu quero sentir tu me explicando a palavra. Eu quero sentir tu me falando, Senhor, com o teu amor. E depois dele sentir, depois de Jesus explicar, depois de Jesus abençoar e partir o pão, aqueles discípulos que estavam indo para Emaús, eles convertem, eles mudam de direção e voltam para Jerusalém, volta para a comunidade, volta para se encontrar com os 11, volta para se encontrar com Pedro. E eu quero encerrar essa reflexão dizendo hoje para você, meu irmão, que estava afastado, que estava distanciando, que estava voltando para Emaús. Jesus ressuscitou, volta para casa, converte, muda o caminho, para de seguir esse caminho que você estava seguindo, caminho de morte, caminho de pecado. Jesus ressuscitou, ele parte o pão. Ele te explica as Escrituras. Volta para a comunidade. Volta para a igreja. Não se afaste. Não se afaste. É no meio da igreja, é no meio do seu povo que Jesus vai enviar o Espírito, que Jesus vai aparecer. Jesus, ele está indo ao encontro de todos aqueles que estão fugindo, que estão se perdendo, porque ele não quer que ninguém se perca. E essa mensagem está chegando para você agora. Alguém mandou esse link para você agora, mandou esse vídeo para você. Você abriu esse vídeo, você está ouvindo essa mensagem porque Jesus está dizendo: volta para casa. Volta para tua casa. Volta para tua família. Volta para a comunidade. Volta. Volta. Jesus está vindo ao teu encontro para dizer: volta, vem para cá, vem comigo. Compartilhe esse vídeo, irmão. Compartilhe esse vídeo, minha irmã. Vamos espalhar essa mensagem de Páscoa, essa mensagem de passagem, essa mensagem do amor de Deus por nós. Um ótimo dia para você. Uma ótima quarta-feira. Deus abençoe. Até amanhã.